Olá, programa Coma Bem no Ar, curso de nutrição com a professora Tereza Cristina Blasi, comigo, Bebeto Badic, do jornalismo. Hoje é um programa Brasil Brasileiro muito farofeiro. Esse programa de hoje está só na farofa. Tereza, por que farofa? Gente, um prato delicioso. É brasileiro, é nosso. E a gente deixa de lado, né, Bebeto? E existe até um certo preconceito. Certo não, um grande preconceito. Vamos colocar assim, galinha em relação... com farofa, farofeiro, que farofada. Isso, vai pra praia, vai pra praia, leva a galinha com farofa. Sim, mas hoje é muito mais saudável levar uma comida feita em casa do que comer aquelas bobagens todas, para não dizer outras palavras, que vendem na beira da praia. Né? Com certeza, com certeza. Falando em farofa, gente, lembrar que é um prato, conforme o Bebeto colocou, um prato bem genuinamente brasileiro. Antes de Portugal chegar ao Brasil, a gente já tinha essa prática nos povos que tinham aqui, os indígenas. Uma coisa, vou te interromper, por que a gente está fazendo farofa, né? Porque tem muita gente preguiçosa que compra farofa pronta no supermercado. Nem me fale. Gente, mas não consegui fazer uma farofa, olha, tem que... E aliás, o que o pessoal falou hoje, né? A Ana, a Andriele, a Maiara e o Jackson, o que eles falaram hoje? Pô, foi muito rápido para fazer, não, professora? Sim. E hoje, além de fazer rápido, nós criamos. E dá para fazer muita coisa boa com a farinha de mandioca. E agregar outros grãos, né? A gente pode agregar outros grãos, Bebeto, pode agregar vegetais, pode fazer de fruta, de todas as formas. E quando o Bebeto fala sobre farofa industrializada, gente, aí mora o perigo. É Por quê, Bebeto? Sal. E outra coisa também, né? A preguiça. É tão simples de fazer uma farofa. É que eles pensam assim, eu vou fazer farofa, vou comer. É fácil, né? Só que a farofa, gente, eu gostaria que vocês lessem um rótulo de todos os pacotes dessas farofas prontas. O que vem Vocês junto? não comeriam. Com certeza vocês não vão comer. Alguns vêm até serragem. Hã? Serragem junto, né, Tereza? Eu não vou nem dizer o que tem dentro, né? A gente não dá as marcas aqui, mas é só vocês prestarem atenção que vocês veem. Serragem eu não sei mais, porque não estaria com o selo. Mas a importância da farofa como valor calórico, por que os índios tinham arroz? Os índios tinham farinha? Os índios tinham farinha centeio? De trigo, tu tá falando? Cevada? Não. Não tinha. Nada. Qual era a fonte de energia deles? Mandioca. E nós já falamos em um programa, Bebeto, acho que já foi no primeiro ano, que a gente fala da própria lenda da mandioca, tudo que cerca o cultivo da mandioca no Brasil. Então, a mandioca é um produto brasileiro. E você estava comentando comigo, Bebeto, quer comer farofa fora do Brasil? Porque quem sai do Brasil lembra da farofa. Como é que a gente vai comer farofa fora do Brasil, Tereza? Eu restaurante brasileiro. Eu diria o seguinte, leva a farinha no bolso, só que pode dar problema, né? Ainda mais farinha branca, mas vamos deixar isso de lado, né, Bebeto? Não vamos falar sobre isso. Isso é uma bobagem que eu estou falando aqui. Mas, lembrar que farinha de mandioca faz parte de um alimento energético, um alimento energético que tem o seu preparo feito e da mandioca é o que eu mais produzo no Brasil, farinha de mandioca. A produção é imensa no Brasil. Tereza, pensa principalmente pelos nordestinos. Vou te fazer uma pergunta o pessoal do norte. De repórter burro. Vamos ver se como você que responder. dá mandioca, que é aquela coisa taluda, grandona, como que a gente faz a farinha? Como que os índios faziam? Que tecnologia eles tinham? Porque hoje se coloca em máquina. Qual era a tecnologia para conseguir dar a farinha da mandioca com os índios? O que eles faziam, pessoal? Eles já descascavam, né? Porque a casca da mandioca, ela contém alguns elementos tóxicos, então não se deve ingerir a casca da mandioca. Só que os melhores inimigos a gente reserva, Isto. Aí, o que eles faziam? Eles cortavam, eles lavavam, faziam no fogo e colocavam em recipientes e deixavam secar. Aliás, ainda... Como assim faziam no fogo? Era crua? A mandioca crua, eu ralava a mandioca, ralava, passava em peneiras de vime ou peneiras do material que eles tinham
e depois eles colocavam em e até hoje. Uma cumbuca? Não, num recipiente, ou colocavam na pedra para secar, isso nos primórdios, né? Depois que, hoje, por exemplo, se você for ao Amazonas, for ao interior do Amazonas, ou for nas regiões que circundam, principalmente as grandes cidades do norte, ou seja Manaus, seja Belém, você pode ir para esse interior que você ainda encontra a forma de fazer farinha a primitiva. Onde eu vou ralar aquela mandioca, vou deixá-la secar no fogo e é uma constante. Eu fico pelo menos 3 a 4 horas mexendo essa farinha em cima do fogo. Posteriormente essa farinha está pronta. E tem uma forma de fazer também, Bebeto, que não... pega lá pra gente, Bebeto, é o terceiro potinho lá. 1, 2, 3. 3. Esse Isso. ou desse? Não, outro lá. Para vocês darem uma olhada, essa aqui é uma farinha, essa é uma farinha de mandioca comum, que a gente tem no mercado. Mas tem farinha de mandioca também, Bebeto, que a gente chama farinha de biju. Porque aí, desse mesmo processo, eu vou secar, ela está ali na frente, Bebeto, à frente. Isso. Essa farinha de biju, não a outra, Bebeto, desculpa. Eu não posso mostrar a primeira lá, não a primeira. Era a que eu ia pegar. Tá bom. Olhem, pessoal, ela é diferenciada. Ela é flocada, né? Ela é flocada, porque é a forma como eu vou fazer. É uma forma mais difícil. Ela já é feita mais de forma industrial. Mas se eu for pensar na mandioca como alimento, ele é simplesmente processado. Então, é um alimento excelente, não leva nenhum, se vocês forem olhar os rótulos dos pacotes de mandioca, você vai verificar que não tem nenhum aditivo. Apenas eu deixo o processo de secagem e quanto menos, isso aí tem que lembrar, né? Isso o pessoal aprende em técnica dietética, né? Quanto menos água tiver um alimento, maior o poder de conservação desse alimento. Então, no Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente produz farinha mais no litoral, em Santa Catarina também, no litoral, farinha de mandioca. E a farinha de mandioca é muito produzida também na região centro-oeste, Mato Grosso. Norte e Nordeste. Norte e Nordeste, em grande quantidade, porque principalmente centro-oeste, norte e nordeste, o que acontece? Eu não como, não faz parte do meu hábito, Bebeto, ficar comendo pão, ficar comendo massa. E sim, a mandioca ou a farinha de mandioca em todas as suas versões. E hoje nós trouxemos a versão mais comum, mas a versão mais tem conhecida. Na mandioca que faz bem? A mandioca ela vai ter um pouquinho de minerais, mas o maior fator da mandioca é o valor calórico que ela tem. E ela tem um pouco de fibra também. Ela tem um pouco de fibra. Mas ela está dentro, que a gente vai colocar dentro de uma pirâmide alimentar, dentro daqueles 60% que você precisa de energia, a farinha de mandioca se encontra ali. Onde tem os raízes, tubérculos, cereais. Então ela é recomendável. Ela é recomendável, sim. E eu penso que quando a gente faz as misturas, nós só temos que cuidar das misturas. Hoje nós criamos uma, né, Ana? Fizemos uma mistura diferente. A gente queria colocar para você a farofa mais comum. Nós vamos apresentar para vocês pelo menos 2. Depois, no segundo bloco, a gente vai fazer uma farofa de ovo. Vivo. De ovo. Eu vou mostrar para vocês aqui, gente. Olhem aqui. Essa aqui é a farofa de feijão. A Maria deixou o feijão cozido. Feijão preto normal? Feijão preto normal, pode ser qualquer tipo de feijão. Gente, olhem aqui, ó. O aroma tá espetacular. Você está salivando. Né? Não, agora eu não estou salivando, gente. O aroma é muito bom. Então, eu posso comer essa farofa de feijão, com qualquer tipo de carne também, ou com arroz. Quero comer uma farofa de feijão, quero comer com arroz, faço um molho junto e como somente com isso. E aí então a gente tem o feijão, que mais tem cebola? Cebola roxa, que a Andriele cortou pra gente muito bem. A gente refogou a cebola, coloca o feijão para pegar o sabor da cebola. Necessariamente não com muito caldo de feijão. E coloca a farinha por cima. E dê uma olhadinha, pessoal. Aqui foi meia xícara de feijão, cerca de 1 xícara de farinha. E deu tudo isso aqui. Gente, isso aqui é um alimento fantástico. Um alimento fantástico, tá? Feijão, por ser uma comida brasileira, né, Bebeto? Então essa é a farofa brasileira. É uma farofa brasileira. Aqui nós temos uma segunda farofa,
que nós criamos hoje, e acho que foi ideia de quem foi a ideia, gente, foi da farofa do Jackson, talo, foi do talo Jackson. da couve, foi do Jackson, né? Pra gente fazer aproveitamento integral do alimento. Então eu vou fazer a couve refogada e com o talo, deem uma olhadinha aqui, pessoal, vou pegar aqui para vocês. Olhem aqui, ó. Esse é o talo. O talinho ali embaixo. Tá? Então eu vou aproveitar na sua totalidade essa couve. Mas nós quisemos fazer algo diferente, já que a gente está colocando um embutido, que a gente pode comer às vezes, nós pegamos uma linguiça calabresa, Ana, nós colocamos uma linguiça calabresa, então a gente refogou a cebola novamente, a gente refogou a calabresa, refogou a couve, mas para melhorar a qualidade nutricional dessa farofa, o que a gente fez? Essa eu estou salivando, ficou muito boa. O que a gente fez? A gente colocou, ao invés de colocar a farinha de mandioca, nós colocamos farelo de aveia. Por quê? Nós estamos com uma quantidade de gordura aqui, colesterol, gordura saturada. Não, Bebeto, é aquele primeiro lá. É aquele que tu queria que fosse, mas não era. Isso. Olha aqui, gente. Nós colocamos aí uma olhadinha, não difere muito, certo? Então, pra gente ficar... E o que tem o farelo de aveia que não tem na farinha de mandioca? Nem te conto, muita coisa. Então conta pra eles, que eles estão loucos pra saber. Pessoal, o farelo de aveia, ele tem fibra, tem as beta-glucanas, que são excelentes para reduzir colesterol. O farelo de aveia tem uma qualidade de manter uma glicemia adequada, ele melhora a função intestinal, ele dá a saciedade, consequentemente, a pessoa que come muito e comer farelo de aveia vai ter uma saciedade precoce, não vai comer tanto, certo? Então o farelo de aveia, além de ele ter, Bebeto, uma grande quantidade de micronutrientes, tem ferro, tem cálcio, tem fósforo. Tudo isso no farelo de aveia? Tem tudo no farelo de aveia. Então a gente pode substituir e o sabor, Bebeto, não modifica da farinha de mandioca, tá? Então a gente criou uma farofa diferente aqui, tá, pessoal? E pensando nesses dois tipos de farofa, elas são os mais comuns. Da mesma forma que a gente utilizou, Bebeto, aqui o talo da couve, a gente pode utilizar o talo do brócolis, da couve-flor, a gente pode usar da beterraba, da cenoura, para fazer um aproveitamento integral de alimentos e eu ter um alimento sem desperdício, Bebeto. Tá, então no segundo bloco a gente vai ver as outras farofas e a gente tem uma grande novidade, um ineditismo no programa de hoje. Eu não provei nada ainda. Gente, isso é não inédito. É inédito. Inédito. Eu tava com muita fome, mas daí eu tive... não ganhei meu pãozinho hoje que a Maria esqueceu, mas tudo bem. Não vou nem dar bola pra ele, tá, gente? Tá registrado, viu, Maria? Vamos Quando lá. a gente sai de um bloco pro outro, ele vai ficar comendo, não se preocupe. Tá bom. Até já voltamos. Maria, não dá bola, Maria. Já voltamos. O programa Coma Bem está de volta aqui na UFN TV, hoje tratando de farofa
Programa farofeiro, farofento. Como é que era o nome daquele? Comprei um pé de porco, farofa. Para fazer farofa, 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 farofa. Foi hit dos anos 70, eu acho. A Tereza lembra bem, né? Porque ela viveu essa época. Eu ouvia meus pais cantarem. Vamos lá. Gente, o que tu vai fazer agora, hoje Tereza? nós vamos fazer uma farofa de ovo. Gente, que é uma verdadeira delícia. Não necessariamente somente com farinha de mandioca. Faremos com farinha de mandioca, faremos com quinoa, com amaranto, com biju. Vamos fazer um mix, um blend, uma farofa fantástica. O que é um blend, Tereza? Um blend é uma mistura, né, bebê? Ah, por que blend? Não é mais fácil falar mistura? Tá, vamos falar uma mistura, tá? Mistura. Você vai fazer um programa brasileiro e tu vem com coisa americana. Sempre. Blend. Ora, essa. Não. Tá, aí tu vai colocar o quê? Gente, eu coloquei azeite de oliva, vocês podem colocar manteiga, vocês podem colocar óleo, qualquer tipo de óleo, ok? Eu vou colocar só um pouquinho de cebola. Olhem aqui, um pouquinho de cebola. Vou colocar aqui um pouquinho de salsinha. Vou colocar aqui um pouquinho de cebolinha verde, ok? Dá só uma passada aqui nesse óleo. Gente, coloquei bastante óleo, viu? Não precisava ter colocado tudo isso. Foram 3 colheres de óleo aqui. Deem uma olhada. Olha aqui, vou deixar dar uma leve tostada, ok? Gente, é muito fácil fazer isso, é um prato que você chega em casa e você consegue fazer rapidinho. Fazer muito rápido. Aliás, né, como tudo a gente faz no programa Coma Bem, né, gente? Olha aqui, ó. Ok? Viram isso aqui? Aqui nós somos meio Faustão, quem sabe faz ao vivo. Não, nós somos o FN TV, não mistura, bebê. Ah, amor. Olha aqui, ó. Aí gente, vou colocar 2 ovos, ok? Estão vendo? Já está tostado, vamos fazer simplesmente isso aqui. Olhem só a mistura. Olha aqui. O que vai imediatamente em cima? As farinhas. As farinhas. O blend da Tets. Aqui a gente colocou quinoa, amaranto, farelo de aveia, farinha de biju. Ah, e aquela farinha amarela, o que é, Tereza? Tu não falaste dela. Bebeto, vamos colocar a farinha amarela também. O que é essa farinha amarela? Essa farinha amarela, ela Bebeto, tem corante? É feita... não tem corante. Ela não tem corante, ela não tem... Não tem corante. E por que ela é amarela? Nenhum. É porque é de mandioca amarela, Bebeto. Ó, deem uma olhadinha aqui. Então, é uma qualidade diferente. É, qualidade diferente. Isso aqui é produzido, Bebeto, Rio, Goiás. Tereza, já estamos falando de mandioca. É só uma questão de denominação? Mandioca, macaxeira e aipim? Ah, sim. Tem nomes diferentes. Por exemplo... No norte, nordeste, macaxeira, quando eu morava, aipim se usa muito falar em Santa Catarina, Paraná, tá? Quando eu morava no Amazonas, se falava só macaxeira. E se você for, gente, uma pitada de sal, ok? Pessoal, eu vou dizer que essa aqui é uma farofa hiperproteica, vocês viram? Que eu coloquei quanto? 2 ovos. Ó, tá espirrando farofa aí, gente. Eu vou dar uma boa tostada. E é uma coisa muito rápida, Bebeto. Tem que dar uma leve dourada, Bebeto. Fica muito boa. Depois a gente tem a degustação. Eu tenho a degustação. Ai, gente, de novo, ele vai querer degustar esta farofa aqui. Sim, essa eu vou querer. Vocês imaginem, ele comentou da farofa. Espero que ele não fale com a farofa na boca. Não dá para falar com a farofa. Não dá para falar com a farofa na boca. Tá, Tete, termina esse aí, vemos que a gente tem farofas que a gente não apresentou ainda hoje. Se vocês quiserem, pode colocar um pouquinho mais de farinha para ficar mais solta, mas da forma como está perfeita. Com o que eu poderia comer essa farofa aqui, Bebeto? Com uma salada, Bebeto. Chega em casa, eu não preciso comer mais nada. Come isso aqui com vegetal. Farofa e salada? Sim, farofa e salada. Jura? Aliás... programa Coma Bem não vive sem salada, né? Sim, porque tá a salada aqui. é A salada básica. Hoje quem cuidou para nós foi o Vocês Jackson. viram, gente? Olhem, dei uma olhadinha, ela ficou um pouquinho mais escura, tá? Por que ela ficou mais escura? Por causa do farelo de aveia. Gente, da mesma forma que eu faço essa farofa de ovo aqui, eu posso fazer, aliás, tem gente que ama isso aqui. Vou colocar mais um pouco de tempero, tá? Dar uma alegrada aqui. Dá mais sabor essa farofa aqui.
Da mesma forma que eu faço assim, eu posso fazer tostar a cebola, colocar a farinha, Bebeto. E o que eu posso fazer? Eu posso colocar, me alcança o ovo cozido lá, Bebeto, por favor. O que a gente faz com esse ovo cozido? Pode colocar na farofa também. Eu posso colocar na farofa, só que eu não coloco o ovo da forma como estava. Tá? Em vez de fazer com ovo cru, faz com ovo cozido. Faço com ovo cozido. Só que doura a cebola, coloca a farinha e depois no final o ovo cozido. Pronto. Tem gente que costuma colocar, Bebeto, azeitonas, para ficar com gosto de peru de Natal. É mais ou menos farofa de peru de Natal. Pessoal, tá pronta a nossa farofa. Muito bem. Eu vou colocá-la aqui. Já desligaste o fogo? Já. Para não tocar fogo no laboratório? Não. A gente não costuma. Não estamos em Roma, né, Bebeto? Não, ninguém é Nero. Não estamos em Roma para botar fogo em nada. Ótimo. Mais uma farofa. Perfeito. Põe ela pra cá que daqui a pouco eu provo essa que tá quentinha. Ficou muito boa. Já está salivando. Realmente ficou muito boa. Tereza, nós não falamos daquela lá da esquerda que é com couve-flor e desta aqui que é com abacaxi. Vamos lá. Bom, muito bom. Muito bom. Vamos deixar aqui. Isso aqui. Só alcança o abacaxi ali para mim, por favor, bebê. Isso. O uva passa também. Isso. Esta também é de Natal, né? Pensando em vegetais, depois que a gente fez essa farofa, lembre-se que essa farofa aqui, gente, ela é extremamente calórica. Tá? Ela é extremamente calórica, mas ela tem uma quantidade boa de proteína. E daí, para melhorar essa farofa, como nós fizemos com aquela farofa de couve, o que a gente fez? A gente colocou os outros grãos. Os outros grãos que tem mais ferro, que tem mais fibra, que são bons. Daí a gente colocou nessa farofa. Aqui agora. E agora, vou mostrar para vocês uma farofa que ficou deliciosa. De quem foi a ideia disso aqui, gente? Da couve? Foi da Maiara? Não, de fazer com a couve. Acho que foi da professora mesmo, né? Vamos deixar assim. Pessoal, sobre essa farofa aqui, o que nós fizemos? Fizemos uma farofa de couve. Dá para fazer uma couve-flor. Couve-flor. Nós podemos fazer aqui, ó, pessoal. Couve-flor. Estão vendo? Corta-se a couve assim e pode-se ocupar toda a couve também. Tá? Incluindo os talos. A Ana passou só um pouquinho no vapor, 2 minutos no vapor. Retiramos, deixamos ela ficar sem água. Se procedeu da mesma forma. Refoguei cebola, refoguei o tempero verde, coloquei a farinha. Se eu quiser, eu posso usar quinua, amaranto, farelo de aveia e a nossa farinha de mandioca. E essa outra? O que nós temos aqui, pessoal, deixa eu colocar para cá, Bebeto. É importante, se nós tomar uma bagunça aqui. Bota aquela colher de lá, por favor, para botar nisso aqui. Importante. Aqui, ó. Farofa de Natal. Tá? Então a gente inventa outras coisas, coloca vários ingredientes. E aqui o programa Coma Bem criou uma farofa de... Podemos dizer que é a farofa de Natal, gente? Podemos dizer, Andriele? Isso. É uma farofa de Natal. Essa sim. Mais rápido. Está com cheiro de bolo. Vamos lá. O que a gente fez? A gente não coloca tempero, não coloca cebola, salsa. A gente coloca manteiga, tá? Coloca o abacaxi para dar uma refogada nessa manteiga. E aí nós criamos outra coisa aqui para ficar mais gostoso ainda. Nós pegamos o limão siciliano, a Ana ralou, e colocamos raspa de limão siciliano. Deixamos dar uma leve refogada junto com a uva passa e simplesmente jogamos a farinha em cima. E no final a gente colocou o limão siciliano mais um pouco junto. O que a gente pode colocar aqui junto nessa farinha essa farofa de mandioca e frutas? A gente ainda pode colocar, porque as meninas fizeram muito bem lá, elas criaram, além dessa aqui, elas criaram com canela. Então dá para colocar outras especiarias. E lembrando que com abacaxi pode-se ferver a casca do abacaxi e fazer um chá que elas tomaram todo e a gente não conseguiu provar. Não, hoje foi o dia delas, né? A Maria e as meninas. Hoje nos boicotaram. Hoje nos boicotaram legal aqui. Então, gente, essa aqui é uma farofa, eu diria que é uma farofa leve, porque você vai colocar pouca... Tereza, 30 segundos, farinha. Termina aí e fala do prato farinha. Aqui. Vamos lá. Pessoal, lembrar que farofa é um prato brasileiro.
Tá? E esse prato brasileiro, a gente pode dizer que podemos tratá-lo como um PF? Não, como esse não aqui, pode ser desprezado. Esse aqui que nós fizemos não pode ser desprezado. E todo PF sempre terá uma farofa. Tá, gente? E a salada. Lembrem-se, gente, que a farofa, por ser um prato um pouco mais calórico, deve sempre vir junto com salada, ok? E vir com outros alimentos também. Eu posso misturar com carne. Tem uma farofa, Bebeto, que é muito comum aqui no Brasil, que é a farofa com banana. E daí nós resolvemos, em vez de fazer farofa com banana, né, Mayara? Nós resolvemos fazer farofa com abacaxi. Outra coisa, a farofa, a maior parte das farofas, elas têm o quê? Bacon. Então nós tiramos isso aí e deixamos uma farofa mais leve, como é o programa Coma Bem, leve, com farofa. Lindo, ou leve e sem farofa. solto. Era isso, estamos com quantos segundos ainda, Daniel? Tá em cima do laço. Isso. Beleza, foi isso, o programa Coma Bem aqui na UFN TV, curso de nutrição com a professora Tereza, mais os acadêmicos todos. Curso de jornalismo comigo, com a Renata Liares, os nossos técnicos da UFN TV e a Maria, que no próximo programa vai trazer meu cacetinho. Né? Gente, não dei bola para ele. Não dei bola para ele. Um grande abraço para vocês, continuem com a nossa programação e daqui a 2 semanas a gente volta e eu vou provar. É óbvio que eu não comi nada hoje. Não comeu, agora ele vai começar a comer, pessoal. Pessoal, obrigada. Como farofa faz bem à saúde como um valor calórico. Cuide para não comer à noite. Tá, então certo? vamos lá. Produzam, criem. Na verdade, eu já Tchau, provei pessoal. essa aqui que ficou muito boa.